Então eu vou chamar agora Thiago Freire, Fernando Paixão e Fabrício Totem. Palmas para eles, pessoal. Ah, você não... Não, ele vai falar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Opa, boa tarde, pessoal. Nós vamos ter a seguinte dinâmica, tá? Aqui eu já vou explicar o que trata o programa do Banco Central, um dos programas de fomento e inovação do Banco Central que não podia deixar de estar presente aqui no evento de cripto, né? Sei que está todo mundo ciente, mas a próxima versão do Real, né, que vai ser o Real Digital, ele vai ter vários elementos de cripto, de blockchain. Eu vou pedir para colocar uma apresentação nossa aqui, que deve estar pronta lá. Aqui, boa. Pois bem, o Lift Learning é da família Lift, que é um conjunto de projetos do Banco Central. São 3, esse guarda-chuva, né, um programa do Banco Central que começa em 2018. Esse Lift é uma criação do Departamento de Marketing do Banco Central, existe isso, chama Comum. Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. E o programa hoje ele consiste em 3 chapéus, né, 3 divisões. Um é o Lift Challenge, que são projetos voltados ao Real Digital. O outro é o Lift Lab, que anunciou agora os vencedores da última etapa há 2 semanas. E, finalmente, o Lift Learning, que é o programa que eu coordeno, que a gente vai falar aqui hoje. Esse programa, a ideia dele é parear estudantes universitários com projetos reais de empresa focados no sistema financeiro. Então, a gente já teve projetos com essas empresas que estão aí. Ou seja, o projeto em si, em resumo, de maneira bem abreviada, é parear. Então, tipo assim, eu pego uma equipe de estudantes, eu parei com um problema real de empresa, a gente desenvolve isso, não é um hackathon, são projetos médios de 5 a 6 meses, contando com 5 a 6 desenvolvedores. Para tornar mais claro como é que isso funciona, né, por que o Banco Central faz isso? Para fomentar o empreendedorismo financeiro nas universidades, logo de início. Da maneira mais clara de mostrar isso é mostrar um exemplo, alguns exemplos de projetos que foram desenvolvidos. Um deles é do Banco Regional lá, eu sou de Brasília, sou professor da Universidade de Brasília, e a gente fez um projeto com o banco lá, o Banco de Brasília, que é o BRB. Pode tocar o vídeo para nós aí, por favor? Esse programa, ele é um sistema que foi desenvolvido pelos alunos para fazer... É um sistema de pagamento para micro e pequena empresa, que esse banco, até pouco tempo atrás, boa parte da clientela dele é um banco pequeno, que vivia de dar crédito consignado por servidores do governo local lá de Brasília, do GDF. E eles queriam entrar nesse segmento de pequenas e médias empresas. Então, o sistema que foi desenvolvido aqui é um protótipo, né, são protótipos funcionais, de um sistema de pagamentos que eles podiam oferecer para essas micro e pequenas empresas clientes do banco. Esse outro sistema aqui é da PagVeloz. Essa é uma startup que foi comprada pela Serasa ano passado e é um sistema bastante interessante. Por favor, o vídeo. Esse programa é um programa de gerenciamento de benefício, que isso foi feito... Aqui, na verdade, a gente está passando uma seleção de projetos, tá? Esses 2 primeiros projetos foram feitos na primeira edição do programa em 2020. Isso aqui é basicamente o que uma startup que chama Caju, por exemplo, que é uma empresa de gestão de benefícios, né, que
evita de ter vários cartões, né? Cartão para vale alimentação, vale refeição, vale combustível, daí por diante você tem isso tudo no aplicativo. Hoje isso está disponível, isso foi feito em 2020. Esse agora é um programa que foi feito agora esse ano para o Banco Linker. Pode tocar, por favor? Esse programa, ele resolve uma necessidade de muita instituição financeira, que é pegar um contrato social, né, que é o documento, a certidão de nascimento de uma empresa, que é um documento desestruturado, e determinar no contrato social quem são os administradores da empresa, ou seja, quem pode assinar o cheque para o banco. Isso normalmente é feito de maneira manual, nos bancos pequenos e médios. Então, isso aqui é um sistema baseado em IA, que vai usar processamento de linguagem natural para poder varrer um documento desse desestruturado e pegar esses nomes. Esse aqui é o penúltimo. Por favor, o vídeo. Esse programa, ele é um programa para poder fazer previsão de venda de produtos financeiros. Ele usa inteligência artificial, a base de dados, tendo como a base de dados o histórico de vendas anterior, ele constrói forecasts dinâmicos das possíveis vendas que vão acontecer, e isso está completamente integrado a um sistema para poder fazer dashboards e visualizações que a equipe de venda do banco, da instituição financeira, pode usar para fazer planejamento. Só para poder ter uma ideia que esses exemplos que a gente mostrou aqui, eles não são mockups, né? Ou seja, isso não é resultado de um hackathon de 3 dias. São projetos de 6 meses. Até agora, dos projetos que foram desenvolvidos, são 7 projetos, a gente usou 61 devs, por volta de pouco mais de 200 mil linhas de código, 6.500 horas de código. Tá? Então, sim, são programas reais. E, por fim, o último vídeo, prometo, depois a gente vai entrar numa parte... Eu acho que deve estar todo mundo perguntando aqui, mas o que tem de blockchain aí, né? A gente vai chegar lá. Toca o vídeo, por favor. Olá, eu me chamo Letícia e para mim o Lift é uma oportunidade de crescer tanto profissionalmente. Quem que fez esses programas, tá? Em equipe. Olá, meu nome é Ézio e o Lift para mim foi uma oportunidade de eu conseguir aplicar meus conhecimentos em um contexto o qual eu não conseguiria dentro da faculdade. Olá, meu nome é Helena e para mim o Lift Learning é uma oportunidade incrível de fazer um produto que vai de fato ser usado no mercado de trabalho. Olá, meu nome é Alexandre Miguel e para mim o Lift é uma excelente forma de elevar seus conhecimentos em projetos relevantes e muito bem acompanhados. Oi, meu nome é Fabiana e o Lift para mim é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas, conhecer tecnologias, desenvolver habilidades e crescer para o mercado de trabalho. O Lift Learning é um projeto de grande amplitude que permite que os envolvidos possam aprender tanto da parte negocial que norteia o desenvolvimento, como também agregar valor para as habilidades técnicas. Olá. Além disso, a gente fez um outro tipo de projeto, né? Que aqui é uma coisa que é engraçada, né? O que a gente passou aqui? Nesses 61 programadores aqui, eu sempre cito esse exemplo porque eu acho que é interessante. A gente pega pessoas que estão começando, a gente pega pessoas que já estão mais avançadas, e um dos exemplos que a gente teve foi uma pessoa, ele era um advogado, e entrou no programa como desenvolvedor júnior. E esse cara, ao fim, ele gostou tanto da experiência, ao fim dos 5 meses, que ele resolveu prosseguir na carreira de programador, e no dia que a gente encerrou o programa, ele foi lá mostrar pra gente que tinha cancelado a OAB dele, né?
Então, é um advogado a menos, um programador a mais no mundo, a gente está fazendo a coisa rodar, claramente uma coisa do bem, né? Então, mas a gente não gosta de deixar os advogados para trás, né? Mesmo porque eu sou um deles, né? Então, tipo assim, eu não posso chutar, né? Cuspir no prato que eu já comi. Então, mas é o seguinte, a gente quer que todo mundo põe a mão na massa, todo mundo faça projeto. Então, a gente trouxe os advogados também para fazer projeto e a gente montou o que a gente chama de projetos regulatórios, isso aqui é um exemplo de um deles, que a gente coloca uma fintech, um escritório de advocacia e 3 estudantes. E eles desenvolveram soluções para essas fintechs. Esse aqui foi um caso... Esse outro caso foi interessante, isso aí é o nome da fintech do escritório de advocacia. Esse, por exemplo, esse projeto aqui, os estudantes acharam para a fintech um substituto do que eles usavam, uma coisa que chama CCB, né, cédula de crédito bancário, que comia 1% do faturamento bruto. Então, eles acharam a solução aqui que diminuiu o custo dessa empresa, 1% do faturamento bruto em cada operação. Então, assim, foi uma coisa substancial. Aqui o pessoal do Eric. Ano passado também a gente publicou um livro sobre pagamento instantâneo, né? Esse livro, ele reflete um pouco, eu acho que hoje, quando a gente publicou esse livro, ele era uma coisa, digamos, polêmico o título, né? Como é que eu vou chamar regulador de inovador, né? Então, supondo que o público aqui seja o público típico de blockchain, libertário, etc e tal, eu não quero, né? Não precisa ter Banco Central, não precisa porra nenhuma desse tipo. Mas, na verdade, quem acompanha o movimento de fintechs aqui no Brasil, que começou basicamente do final de 2013 para cá, ele em grande medida ele é regulator driven, né? Ou seja, são as ações do Banco Central, uma das mais recentes sendo o Pix, que alavancou esse mercado pujante que a gente tem hoje. Daí o título do livro, O Regulador Inovador. Esse é um livro sobre regulação de pagamentos. A gente fez um curso sobre regulação de fintech e agora o que interessa aqui para o público, finalmente a gente chegou na justificativa, o que tem de blockchain nisso. A gente está fazendo um curso, no programa do Banco Central, um curso de programação Web3 DeFi. Inclusive, eu acho que alguns dos professores estão aqui. Não sei se o Rob da Pod está aí. Eu vi que ele vai falar aqui no evento. Eu não sei se está aqui hoje. Eu acho que hoje não aqui. Mas só com builders. Tá todas as pessoas que estão dando aula nesse curso. Ontem a gente teve a honra de ter uma aula com o Alex Van der Sande, que falou aqui no palco principal aqui hoje pela manhã. Ele foi designer da Ethereum, né? E aqui a gente tem vários professores, tem uma aula por semana. Quem tiver interessado é gratuito, todas as aulas anteriores estão disponíveis. E o que é melhor? E para isso, ao final desse curso, a gente vai fazer 2 projetos reais. E aqui eu estou aqui o Fabrício Tota do Mercado Bitcoin, que o Mercado Bitcoin vai patrocinar bolsas, né, para os alunos trabalharem nesse projeto durante 6 meses, 2 projetos, e vamos desenvolver dois projetos reais de blockchain. Fabrício, com isso eu jogo a bola para você aí. Valeu, obrigado. Acho que reforçando a questão do curso, né, são 16 aulas, né, Paixão? 16 aulas. São 16 aulas, está mais ou menos na metade. As aulas, elas são uma vez por semana, ao vivo, no Meet, gratuito, é aberto, ficam gravadas também, tem acesso lá no site para qualquer pessoa que queiram ver. Gente lá no mercado Bitcoin, evidentemente a gente tem muita gente que conhece já bastante do tema, cripto e tudo mais, mas tem muita gente lá fazendo para eventualmente reforçar alguns conceitos ou ter acesso a novos conceitos que não necessariamente fazem parte do dia a dia ou da especialização de cada pessoa lá. Eu realmente recomendo, vale muito a pena, são aulas de 2 horas, 2 horas e meia. A aula de abertura, que foi com a Babi da Pods, por exemplo, é muito, muito, muito boa. É claro que o objetivo do curso é formar desenvolvedores especializados em programação para blockchain, mas numa fase mais conceitual, até mesmo quem nunca escreveu uma linha de código vai aproveitar 100% do conteúdo dessas primeiras aulas. Então, ainda dá tempo, assistam as aulas e façam o catch-up, e dá até para assistir as aulas nessa reta final do curso, está mais ou menos a metade, né? Já foram umas 8 ou 9 aulas. O nosso interesse, né, enquanto mercado Bitcoin, ele conseguiu encontrar essa oportunidade, conseguiu encontrar
muitas coisas que se alinhavam ao que a gente pensa em desenvolvimento do mercado cripto no Brasil. Acho que, em primeiro lugar, o desenvolvedor especializado em cripto e blockchain não é alguma coisa trivial. Você tem um bom desenvolvedor, quem trabalha aqui em tech hoje já tentou recrutar, sabe a dificuldade que é recrutar um bom desenvolvedor. Se você fala que esse bom desenvolvedor tem que ter conhecimento ou experiência em cripto e blockchain, cara, realmente você vai ter bastante dificuldade de encontrar esse profissional. Então, a ideia de você formar, né, como parte de uma carreira, uma matéria separada de um curso de desenvolvimento de sistemas, de engenharia de computação, acho que é um golaço, uma coisa super necessária que ainda não é atendida pelo mercado de uma forma ampla. Tipicamente, um desenvolvedor cripto blockchain é um cara um autodidata, um cara que aprendeu sozinho, fuçando, interagindo com outras pessoas. Mas a gente entende que a gente tem essa função, essa oportunidade, junto com um programa do próprio Banco Central, de você acelerar o desenvolvimento e acelerar a possibilidade de você ter esses profissionais, né? Mais do que isso, a ideia não é formar, você vai acabando como subproduto, vai acabar formando mão de obra, vamos dizer assim, mas esse não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente consiga proporcionar a possibilidade, por meio das bolsas, né, que essas pessoas se conheçam, se aglutinem e criem soluções com muita aplicabilidade por meio da criação de uma startup mesmo, entendeu? Vai criar uma empresa ali para criar essas soluções de produtos e soluções que sejam viáveis e aplicáveis, né, para quem está vivendo nesse mundo cripto e blockchain, no caso nós do mercado Bitcoin. Acho que o que eu mais gosto, que mais me entusiasma no mercado cripto, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui compartilham essa opinião comigo, é que a gente tem muita gente desenvolvendo muita coisa incrível, né, hoje nos mais diversos protocolos, nas mais diversas camadas, né? E a gente, como uma empresa que cria soluções de mercado para atender o consumidor final, atender o mercado de varejo, né, e democratizar o acesso a esse tipo de solução, né, você precisa construir essas pontes, né? A gente não conseguiria aqui no Brasil, nenhuma companhia conseguiria pagar o salário dos desenvolvedores que são engajados no desenvolvimento, sei lá, do Ethereum. Mas esses caras estão lá trabalhando, né? E o que vai surgir dali, não só de Ethereum, mas de vários outros protocolos, a possibilidade de você criar soluções que se conectam nisso é algo que me empolga muito, e a potência que empresas e companhias que criam soluções para atender o mercado, considerando que você tem soluções sendo criadas ao redor do mundo e que você consegue interagir com elas depois, isso é uma coisa que realmente é explosivo, o potencial disso, né? Só que a gente precisa criar essas conexões, né? Muitas coisas estão disponíveis, como, por exemplo, uma das vertentes que a gente vai desenvolver é a possibilidade de você conectar de uma forma simples, de uma forma amigável, de uma forma que um aplicativo, uma interface simples, uma pessoa comum consiga interagir com vários dos protocolos de DeFi, que consiga interagir com uma compound da vida, sem que a primeira coisa que eu tenho que te falar é: escuta, baixa o MetaMask. Nisso, a quantidade de gente que você já perde é uma enormidade, né? Se você fala, poxa, baixa esse aplicativo, se cadastra como uma pessoa comum, com um e-mail para criar um usuário e senha, e dali você vai começar a ter essa experiência, acho que o potencial que você tem é muito maior. Oi. E assim, importante que o Fabrício está falando aqui, a ideia é uma empresa, tá? Esse é um dos projetos que vai passar por um ciclo desse similar a desses exemplos que vocês viram aqui. E a ideia é que, ao fim, né, Fabrício, a gente consiga fazer, para continuar o projeto, né, porque o projeto começa com essas bolsas, um projeto de 6 meses, mas ao fim de 6 meses, a gente consiga fazer um crowdfunding, obviamente tokenização, né? Ou seja, que o próprio projeto já gere a perspectiva dele ter continuidade e seja autofinanciável. São 3 pilares, né, vamos chamar assim. Primeiro, o educacional, né, de formar exatamente esses profissionais. O segundo, essa aglutinação de formar as startups, e com um desafio relevante
né, guiado por uma empresa de mercado que está inserida no ecossistema, que nesse caso é o mercado Bitcoin, né, dando essas bolsas de pesquisa para que esses caras consigam ficar engajados, né, por 4, 5 meses, durante a duração do projeto, que consigam se dedicar aos projetos, né? E o terceiro é que isso, tendo viabilidade, foi construído, houve uma entrega, você tem um produto, um MVP, que a gente consiga dar o passo seguinte, que também é extremamente desafiador você conseguir isso aqui no Brasil, que é o funding, né? Ainda mais no momento de mercado que a gente está hoje, né? E o MB, ele tem uma das empresas que a gente tem, a MB Tokens, que é uma empresa de equity crowdfunding, né, que é uma ferramenta ainda pouco utilizada, considerando o potencial aqui no Brasil, para captação de recursos para financiamento de startups, né? Então, o terceiro passo, né, então, teve a educação, teve a formação das empresas com desafio relevante, né, e o terceiro passo é a captação de recursos por meio da MB Tokens, né, num equity crowdfunding, para que essas empresas consigam se desenvolver ao longo do tempo e consigam ofertar produtos de fato, né? Não é um apêndice, não é um produtinho, não é uma funcionalidadezinha dentro uma empresa, de uma né? É uma empresa. É de fato uma empresa, né? O objetivo não é um CPF empregado, é um CNPJ, né? Vários CPFs empregados, mas a criação de novos CNPJs, startups e fintechs diretamente inseridas no universo cripto e blockchain. Eu queria chamar o Thiago aqui, que é o nosso CTO. Qual que é a dificuldade aí, Thiago, agora da mão na massa mesmo de fazer essas coisas? É o que o Tota falou, né? Essa oportunidade que você está tendo de ter contato com blockchain nesses projetos vai ser bem interessante, porque assim, eu formei tem 3 anos e essa área de fintech, essa área de blockchain, é um negócio que, querendo ou não, tem uma barreira inicial do capital que você precisa investir, porque não é tão simples você chegar assim, vou abrir uma startup, eu tenho alguns milhões aqui e vai dar tudo certo. A gente sabe que não funciona bem assim, né? Você tá correndo atrás de estágio, você está correndo atrás da sua primeira oportunidade e, querendo ou não, você tem uma barreira muito grande nessa área financeira. Então, a oportunidade de você colocar a mão na massa, com projetos reais, assim, que foi o que o Fabrício falou, que é uma dor do mercado, que assim, a gente não vai estar inventando nada. O pessoal do mercado Bitcoin vai estar trazendo uma dor que eles têm, junto com o pessoal dentro da blockchain, e a gente vai estar tentando resolver essa dor. É algo que dificilmente você teria dentro numa faculdade. Assim, é muito complicado para você, em uma aula ou em um semestre, assim, você conseguir fazer um projeto que resolva a dor e também resolva dentro de um escopo muito específico, que é esse de financeiro, que tem toda a barreira, né? Então, assim, tá colocando a mão na massa, tendo essa oportunidade, eu acho que é algo que agrega bastante. Pelo menos é o que a gente ouve falar dos devs, né, Ricardo? Todo mundo fala que, assim, cara, a oportunidade que eles tiveram são muito gratos, né? Então acho que isso é bem legal, você poder participar de projetos assim reais, que vai te poder alavancar em curto e médio prazo, saca? Gente, o que a gente está convidando vocês aqui, que tem que ficar claro, é o seguinte: a gente está com o convite vale para todo mundo que quiser participar, estruturar uma startup do zero, com um plano de negócio bem definido. Esse plano de negócio vai ser testado, a gente vai chamar VCs e gente que coloca dinheiro nesse tipo de coisa para avaliar esse plano de negócio. No contexto do programa, que tem toda a gestão técnica de projeto, ninguém vai começar o cara lá sozinho, lá no fundo do quarto. Vai ter uma gestão técnica de projeto que a gente já provou que consegue entregar muitas coisas interessantes. E final, depois, vai ter essa possibilidade de captação super estruturada no mecanismo que já está credenciado pela CVM. Uma das dificuldades do mundo cripto não é ter coisa que seja regulada, que funcione bem, que tenha segurança jurídica. Então, é o que a gente pretende oferecer. Então, aqui é uma rota de construção de uma startup. Isso é um experimento que a gente está fazendo e quer convidar vocês. E o primeiro projeto, né, o Fabrício falou ali, vai ser esse projeto para poder facilitar o acesso a DeFi para pessoas comuns, né, que não tem o costume, não tem habilidade de conectar a carteira e interagir com protocolos. E o outro projeto, Fabrício, vão ser 2. Isso, e o outro projeto é uma interface que facilite a construção de DAOs, né, que possam se aglutinar em torno de interesses comuns, né.
O mercado Bitcoin tem 3.600.000 clientes. Né? Então, tem diversas alternativas, diversas possibilidades que já passaram pela nossa mão que a gente falou, poxa, isso poderia ser resolvido por uma DAO. Né? Então, um dos exemplos que a gente tem é uma DAO de futebol, da criação de um time de futebol absolutamente do zero por meio de uma DAO. Né, que teria um funding, de fato, não é só uma DAO, tipo, o que a gente acha? De fato, a captação de recursos, a criação de um tesouro e a decisão da destinação desses recursos para a criação de um time de futebol do zero, né, para que isso seja construído por meio de uma organização autônoma descentralizada. Esse é um projeto que a gente idealizou há algum tempo, mas que se aplica também a outras questões, não necessariamente só futebol. Né? Uma possibilidade também é a criação de DAOs para alavancar doações, por exemplo. Inclusive, uma das empresas que toca em tema próximo disso é a Ribbon, que é uma investida nossa também do mercado Bitcoin e que alguns dos professores, dos instrutores do curso são profissionais, executivos e os founders da própria Ribbon. Então, é a criação de uma interface que facilite o acesso a finanças centralizadas e uma interface que facilite a criação, a manutenção, a cooperação e interação com DAOs. Boa. Bom, gente, está aqui jogado o desafio. A gente espera que vários de vocês aqui vão aceitar esse desafio. A gente queria abrir agora para a gente fazer uma discussão aberta. Acho que ouvir vocês, perguntas, críticas, palpites. Acho que tem que passar o microfone, não sei. Você só se identifica, tá? Fazendo favor. Olá, prazer, meu nome é Vinícius. Prazer, meu nome é Vinícius. Eu queria entender um pouco mais como que a gente pode fazer parte disso, porque eu tenho uma startup também de produtos financeiros e é uma DAO, então eu queria entender um pouco mais. Não, é bem tranquilo, tá? Foi falha nossa aqui um pouco da organização, mas é só se você entrar Lift Learning, curso DeFi, que vai ter todos os elos de contato com a gente. Depois pode falar comigo aqui ou com qualquer um deles. A gente vê isso. É super bem-vindo, viu? Trazer coisas que vocês já estão fazendo que estejam relacionadas com esse mercado. Você pode explicar um pouquinho do que você faz? Claro. Basicamente a gente é uma DAO que quer trazer tanto possibilidade para pessoas criarem produtos financeiros como produtos próprios nossos, né? E a gente está numa fase bem de estruturação do projeto, a gente não lançou ainda, mas já abrimos a empresa e estamos tomando as devidas decisões. Boa. Bom, gente, mais perguntas, conversa. Queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham da DAO e essa questão dos to-earning que tem seguido aí no mercado, tanto brasileiro quanto internacional. Das DAOs e dos whatever to earn, é isso? To-earning, play to earn, Eu gostei o Felipe Ribe da Sócio estava com uma camiseta ali atrás, work to earn. Falei, cara, fantástico, isso eu acho que funciona de verdade. Mas vamos lá. Acho que assim, cripto e blockchain, eles colocam problemas novos, né? A gente não tem mecanismos ainda para lidar com todos eles, né? Então, questão cross-border, a questão de identificação de cliente, de prevenção à lavagem de dinheiro, as próprias DAOs, né? Como que elas se relacionam como elas interagem com estruturas do mundo tradicional, né? Você cria uma DAO, mas essa DAO pode ter conta em banco, por exemplo. Essa DAO tem que estar registrada em algum lugar. Como as assinaturas que valem em blockchain, elas têm valor no mundo físico, vamos chamar assim. Então, são questões que ainda não estão resolvidas, mas que acho que a inovação ela tem uma obrigação, de alguma forma, de empurrar, né, a regulação. Você fala, cara, isso existe agora. Acho que muita gente está vendo isso em cripto ao redor do mundo todo. Né? Pegar um caso, sei lá, stablecoins. Teve colapso, Terra Luna, etc. e tal. Muita gente nunca tinha ouvido falar em stablecoin e começou a ouvir. Né? E viu como um problema. Você falou, poxa, preciso fazer alguma coisa a esse respeito. Né? Ou a questão do cross-border. Né? Ela existe, dá para fazer. Né? E o que se pode fazer a esse respeito?
né? A gente tem a sorte aqui no Brasil, né? O livro, o nome do livro eu acho muito feliz, né? O Regulador Inovador, que a gente tem um banco central super mão na massa, super afim de fazer as coisas e que contribui muito para o universo cripto, para o mundo cripto, muito mais do que muita empresa por aí, né? Então, o Roberto Campos Neto e outros profissionais lá do próprio Banco Central, Fábio Araújo, enfim, caras estão sempre por aí falando, primeiro que conhecem profundamente o tema, né, e que ajudam a diminuir esse gap, né, entre a inovação e a regulação que é necessária. Ainda não é o regulador definido, determinado, espero que assim seja, mas já está se preparando, né, e até com questões como o CBDC, já está muito à frente do que se imaginava, né, ele supera as expectativas do próprio mercado aqui local e deixa quem toca cripto, quem já faz uma parte em pânico, porque você fala, cara, não era para o regulador estar tocando isso, eu particularmente não acredito nisso, uma parte muito satisfeita, fala, cara, não sou só eu, né, como empresa que está criando isso, né, você tem um regulador atento e super mão na massa, né, e deixa o mercado legado de cabelo em pé e faz com que esse cara se mova também. Os to earn, eu acho que tem alguns problemas, né, quando ele é pensado a partir de ser to earn e daí caminhar para trás, por exemplo, se você pensa em jogos, né, alguns jogos eles são criados para ser play to earn, independentemente da jogabilidade, se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se é legal, se não é, se ele gera entretenimento para as pessoas ou não, né? Então, você corre o risco de você chegar numa solução, se você faz esse caminho de trás para frente, ele tem que ser to earn e daí você cria a experiência. Não necessariamente, pode ser que dê certo, tá? Mas eu acho que não é o caminho mais natural, né? Algumas coisas, elas podem fazer sentido, né, como um modelo que acaba desembocando em algo to earn. Acho que um exemplo interessante é a própria Nodl, que é patrocinador aqui do evento, que a gente listou hoje no mercado Bitcoin, que você pode utilizar o seu celular, o seu smartphone para ser um nó da criação de uma rede de IoT descentralizada, né? Então, e você emprestar o seu celular, a sua bateria, a sua conectividade e tudo mais, te dá os tokens Nodl, só por você ser essa ponte, né? Então é um modelo que fala, poxa, qual que é o problema, o desafio? Criar uma rede descentralizada de IoT a partir de smartphones. Qual que é a solução? Recompensar as pessoas pelo uso, né? Então, eu não me lembro exatamente se eles usaram alguma palavra, mas seria empreste a sua conectividade, a sua bateria, o seu celular to earn, né? Então, faz sentido, para mim faz sentido. Então, modelos como esse, que desembocam numa solução to earn, gosto. Modelos que querem ser to earn e andam para trás, não gosto muito. Como acho que era o Steppen, né? Steppen. Isso, que daí tinha adolescentes enlouquecidos em sala de aula, assim, mexendo no celular. Você fala, cara, o que você está fazendo? Não, eu estou fingindo que eu estou andando para ganhar tokens. Você fala, cara, desculpa, não vai funcionar. Vamos lá, gente, mais perguntas? Bom, alguém leva o microfone ali para ele? Já chegou lá. Boa tarde, eu sou Bruce Marcelino, eu faço Ciência da Computação na PUC e eu queria saber como é que um aluno de computação entra nesse tipo de mercado. Não, é muito simples, tá? Ao final, a gente está, como a gente falou aqui, a gente está com esse curso. Obviamente que você não é necessário para participar dos projetos depois necessariamente ter feito o curso. Mas a gente está disponibilizando esse material lá. Ao final desse período, que deve terminar, eu acho que talvez início de novembro, a gente vai abrir um processo seletivo. E o processo seletivo nosso é bem simples. As pessoas que se interessarem em participar dos projetos, a gente vai divulgar os projetos, né, mais, com clareza maior, com escopo mais bem definido. A nossa seleção de devs é feita baseada em repositório. Então você vai mandar lá seu GitHub, o repositório que você usa, a gente examina o repositório e faz as escolhas das pessoas a partir daí. É bem simples. E se eu quisesse entrar como... Isso é para eu ser um desenvolvedor, né? Para ser um desenvolvedor. Tipo assim, eu acho que está um pouco difícil. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Se eu quisesse ser alguma coisa além de desenvolvedor, como é que eu posso... Qual é o papel que eu possa ganhar um pouco mais nesse mercado?
É o seguinte, esses programas, são programas assim, são políticas públicas e são, obviamente, abertos para quem quiser participar. As bolsas, ou seja, se você quiser participar como parte da comunidade, é sempre bem-vindo. E, eventualmente, lá você pode desenvolver um determinado papel, como em qualquer projeto cripto descentralizado. Agora, as bolsas que a gente vai pagar, essas bolsas são para devs. Então, tipo assim, a única coisa, você pode participar não como sendo não desenvolvedor, não tem problema nenhum, você é super bem-vindo. Só que a gente não vai ter bolsa no primeiro momento, a gente tem uma restrição orçamentária para poder pagar isso, mas você é super bem-vindo participar dos projetos. Mais perguntas? Boa tarde. Meu nome é Marlon Botelho, eu sou founder de uma startup educacional. E parabenizando pelo projeto de vocês, a minha dúvida é o seguinte: estamos há 2 anos desenhando o nosso projeto, exatamente credenciando os novos investidores para o mercado de trabalho também, tá? Então nós temos 3 frentes e a minha pergunta é: por que tanta demora para grandes empresas, principalmente as educacionais, desmembrarem essa área de programação? Porque os nossos desenvolvedores aqui no Brasil, eles estão indo para fora, trabalhar fora. Então, exemplo, uma IBM hoje, ela não solicita uma grade de 4 anos. O meu filho, por exemplo, ele tem 17 anos, ele já programa bem mais rápido do que um universitário que acabou de formar. Então, esse mercado de trabalho, ele está muito carente. Então, eu acredito que o Brasil está uns 5 anos atrasado na formação de desenvolvedores. Como que vocês enxergam isso mais macro? Bom, eu posso passar aqui, depois eu posso passar para alguém que está vivendo isso, né? Então o Thiago pode dar o take dele. Primeiro, apesar do fato de eu ser um professor de faculdade, isso aí eu vou ter um viés natural, né? Eu sou professor lá na Faculdade de Engenharia da Universidade de Brasília, então, tipo assim, tem um viés natural de procurar o que está lá mais perto. Mas, assim, o nosso processo seletivo sempre foi completamente aberto, a gente nunca exigiu diploma de natureza nenhuma. Como eu disse, o processo seletivo é baseado no exame de repositório. Tem lá seu garoto de 17 anos que está no ensino médio. Ele tem lá várias coisas interessantes no repositório. Não tem problema nenhum dele participar, como a gente já aconteceu casos assim em projetos nossos. Thiago? Basicamente, o Lift Learning, a gente prega aquela frase do Linus Torvalds, acho que o pessoal deve conhecer: talk cheap, show me the code. Então, assim, cara, faço administração, faço direito, faço ciência política, eu faço história. Cara, a gente não quer saber o que você faz, a gente quer saber o seu resultado, o que você entrega. É o que o Ricardo falou. Geralmente é muito difícil você encontrar essas pessoas, porque senão a gente teria que ir de casa em casa perguntando: você sabe programar? O que você sabe fazer? Com o que você mexe? Então, assim, geralmente, pela facilidade, a gente busca nas universidades. Mas, assim, a gente abre o processo seletivo, a gente divulga, e quem tiver interesse, quem quiser contribuir, é o que o Ricardo também falou. Assim, a gente tem uma quantidade limitada de bolsas, mas, assim, o pessoal que participou do processo seletivo, a gente já teve algumas vezes de não conseguir absorver todo mundo, e o cara gostou tanto do projeto que falou assim: eu gostaria de participar como voluntário. Então, assim, a gente abre também para a comunidade, a gente deixa exposto no GitHub. Então, a gente quer fomentar esse ecossistema de fintech, de blockchain, que é o que a gente está trazendo agora, e construir mesmo esse senso de comunidade. Então, não é porque eu posso participar porque eu tenho o diploma X, ou eu posso participar porque eu tenho o diploma Y. Não, a gente quer que todo mundo que se sinta interessado, e que é o que o Ricardo falou, tem que colocar a mão na massa, suar, fazer o código, fazer o deploy, quebrar, subir. Show me the code. Show me the code, a gente quer isso. Show me the code, e independente de qual a sua idade, de onde você estudou, a gente quer o negócio rodando. Sexo, preferência sexual e os cambal. Então, tipo assim, pouco interessa. Consegue codar, é super bem-vindo no projeto. Exatamente. Se eu puder complementar também, acho que tem uma coisa que tem alguns problemas, né? A gente tem um problema macro de moeda.
cara vem aqui em dólar e paga mais, fim, acabou. O cara que ganha, sei lá, um desenvolvedor sênior ganhava, sei lá, 20 mil reais, chega o cara e paga 10 mil dólares pro cara. Não tem que pensar. Né? Uma decisão bastante simples para o cara. Sei que o cara seja muito idealista. A gente vendo esse problema também, foi uma das coisas que nos motivou a engajar no programa. Talvez a gente precise dar um passo para trás, formar mais gente. Porque daí vem a empresa de fora, vem aqui, pô, tem mão de obra sobrando aqui, vem e raspa o cara. E a gente que está empreendendo aqui no Brasil fica vendo navios. A gente tem outros programas também, o Banco Central, na verdade, tem outros programas também, como o Next Aceleração, que pegam startups em outro estágio, assim, de caras que, sabe-se lá como, viraram coders, se engajaram em cripto e blockchain, são os verdadeiros heróis, porque eles codam, eles empreenderam e estão no Brasil. Cara, só isso você já tinha que ter uma estátua em algum lugar. Na falta de uma estátua, que se engaja em programas de aceleração. Mas nesse caso aqui é um passinho para trás. Vamos formar primeiro. Né? Forma, engaja, dá os artifícios para que ele consiga empreender também aqui no Brasil. E daí o futuro a gente vê o que acontece. Aqui o microfone, sei lá, dá primeiro aí que está mais perto, talvez. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu queria saber um ponto de vista de vocês. Na verdade, é uma pergunta, são duas perguntas, mas uma esclaretiva. Eu queria saber a opinião de vocês do perfil de investidor brasileiro. Dado que as últimas pesquisas colocam o Brasil como o 5º maior país de investidores cripto e movimentou mais de 100 bilhões de reais no último ano. O perfil de conservadorismo está mudando para um perfil mais agressivo. Na minha opinião, são incentivados aí por projetos de esquema POSE. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação à maturidade desse perfil investidor cripto, dado que muitas fraudes estão sendo pegas, né? E futuramente a gente quer ver o país se tornar um perfil investidor mais confiante. Essa seria a minha primeira pergunta. E falar que nós temos uma fintech de sistemas de pagamento em Bitcoin com um vínculo ali com bancos digitais. E queria saber se isso é um tipo de projeto que interessa a vocês. Começar pela segunda, que é mais fácil. O tipo de projeto é super bem-vindo, né? Se quiser trazer, igual como eu falei para ele, foi falha nossa aqui não ter colocado mais informação de contato, mas a gente está aqui e é só vocês colocarem Lift Learning aí, DeFi, vocês vão achar, é fácil. Para pegar o telefone e dar uma conferida, que tem os pontos de contato, grupo de Telegram, etc., que acha a gente lá. E depois podem me procurar, para procurar qualquer um de nós aqui. Mas, Fabrício, sobre o investimento cripto. Boa. Acho que assim, tem algumas coisas aí, né? Acho que, primeiro que sobre esse perfil do investidor, né? Se você é uma narrativa possível, você fala, não, pô, o investidor brasileiro ele é tipicamente mais conservador, pelas altas taxas de juros que a gente viveu nos últimos anos, que a gente está vivendo agora, então o cara não tem motivo para renda variável, para nenhum outro investimento de risco, porque é muito confortável ficar na renda fixa. Isso é verdade. Né? Mas, por outro lado, você fala, pô, mas como tem tanta gente em cripto comparativamente? Né? Bom, acho que algumas coisas explicam. Né? Quer ou não, a gente é relativamente bem letrado em tecnologia, todo mundo tem um smartphone, tem acesso, tem telecom, etc e tal, tem uma moeda fraca que se desvaloriza constantemente, então o cripto acaba sendo uma boa alternativa. Segundo, a gente teve pelo menos 2 bull runs muito grandes, né, de 2017 e esse de 2021, que atrai gente pra caramba. Né, 2017, nem tanto a competição entre exchanges, entre formas de dar esse acesso, não era tão grande, era relativamente pequena, mas possibilitou ali que a gente chegasse em 1 milhão de clientes, alguma coisa assim. Né, e 2021, uma coisa muito mais estruturada, com muitas companhias, né, realmente colocando muita grana para capturar esse cara. Esses momentos de bull market, não tem a menor dúvida, são esses momentos que atraem o investidor. Né? Por quê? Porque está subindo, cara. Não está subindo, eu vou colocar porque amanhã também vai subir. É isso, não tem outra explicação. Não é uma decisão ponderada e racional como investidor, porque ali tem de tudo, tem investidor, tem apostador, tem gente que tem curioso, né? A gente segmenta os clientes dentro do mercado Bitcoin, o grupo mais
em número de pessoas mais relevantes é o que a gente identifica como curioso, que não é o cara que vai com volume significativo de dinheiro, ele não é tão fiel, ele não permanece tão engajado, ele vai e volta, às vezes ele some, de repente ele aparece de novo, né, porque ele está tentando se entender e ver se aquilo é para ele, né? Então, por mais que você tenha muita gente que tocou o cripto, não necessariamente ficou em cripto, né? Por outro lado, quando a gente pensa de uma forma mais ampla em mercado de investimentos e está tendo uma mudança significativa nos últimos 4 ou 5 anos, né? O brasileiro ele está falando mais sobre investimento. Você pode olhar, por exemplo, o número de influencers que falam desse assunto nas mais diversas redes sociais. Estou falando de gente de qualidade, não os influencers marromenos. Assim. Estou falando de gente muito boa, que capricha, casas de análise, por exemplo, casas de análise que foram compradas, muitas delas, por empresas tradicionais no mercado, né? Então, acho que isso dá um pouquinho do tom. Por que existem essas casas de análise? Por que existem os influencers? Porque tem gente que consome, né? Hoje, uma discussão sobre ações, sobre renda fixa, sobre fundo imobiliário, sobre cripto, também fora do nosso mundinho cripto aqui, né? Pense em pessoas normais, essa discussão ela acontece. As pessoas sabem que Bitcoin caiu, sabem que no ano passado subiu muito, né? Então essa conversa ela está acontecendo em outros lugares também. Então tem um amadurecimento desse público. Agora, quando você tem momentos como o que a gente está vivendo agora, com taxa de juros de 13%, 14% ao ano, fica muito difícil, e viver num bear market, fica muito difícil você convencer alguém a ir para cripto. Produtos, por outro lado, também você tem produtos como os tokenizados, né? Ativos reais que você tokeniza, ativos de renda fixa digital, que a gente criou lá no mercado Bitcoin, que vão pagar 18% ao ano, por exemplo. O cara fala, opa, peraí, 13 é legal, mas 18 é mais legal. Renda fixa também, que vai entendendo. Então tem essa possibilidade também de criação de outros produtos para atrair como classe de investimento, como classe de ativo nova, né? O investidor que está mais conservador, que está lá mais paradinho, né? Tem esse trade-off de risco, mas esse movimento está acontecendo. Não, a gente precisa de um outro bull market com a galera muito mais madura em termos de investimentos para consolidar esses números e a gente sair de 10 para 20 para 30 milhões de investidores em cripto no Brasil, né? Mas acho que deve acontecer em algum momento aí do futuro, né? O ano que vem ou 2024. Bom, a pergunta dele. Boa noite, pessoal. Meu nome é Saulo. Eu sou professor da Universidade de Manitoba, no Canadá. Tenho uma startup aqui no Brasil chamada Sats Capital. E gostaria de trazer uma reflexão, na verdade. É muito interessante a linha de vocês de educar o pessoal em como desenvolver novas tecnologias aqui no Brasil, trazer esse conteúdo de fora rico, treinar eles aqui dentro. Mas está numa linha de desenvolvedores, pessoas que vão criar tecnologia. A minha pergunta é como a gente constrói e desconstrói muitas das desinformações que foram construídas ao longo do tempo em relação a cripto, blockchain, que é golpe, pirâmide, etc. Para o usuário normal, educação, para que eles entendam que cripto é uma oportunidade, é algo que veio para ficar, é uma tendência futura, essa nova economia digital. Como a gente consegue levar isso para todo mundo? Se existe alguma iniciativa dessa vindo do mercado Bitcoin de criar treinamentos e construir conteúdos mais leve para a pessoa normal, para quem está investindo a primeira vez, em vez de ir para a renda fixa, comprar um Bitcoin e esquecer ali por gerações. E uma segunda pergunta, a gente tem uma startup que visa realmente construir essa ponte, esse gap, de trazer e levar a oportunidade para as pessoas terem acesso ao Bitcoin da forma mais simples possível. Se vocês têm algum programa de aceleração interna que a gente possa estar trazendo e trabalhando em sinergia. Obrigado. Vamos lá, acho que primeiro, como a gente faz isso? Acho que primeiro é educação mesmo, não tem outro caminho, né? E educação leva tempo, educação dá trabalho, criar e manter conteúdos relevantes é complexo, mas acho que é uma missão que a gente encara, né? O mercado Bitcoin comprou a Blockchain Academy, virou a MB Academy agora, que é uma das grandes empresas aqui no Brasil que produzem conteúdos cripto, que produzem cursos, tanto para investidores comuns, como em company, muito conteúdo em rede social, etc. e tal. É um processo longo, né? E a gente não consegue fazer isso sozinho também. A gente precisa muito da comunidade, do espaço. Tem muita gente aqui no evento que produz conteúdos muito bons também. E, cara, como aconteceu no mercado tradicional, né? Só que quando você tem muita gente criando isso, é que você vai conseguir chegar lá e sensibilizar um grande número de pessoas, né? Acho que isso só não basta também. A segunda forma de você fazer isso, e elas andam em conjunto, na minha visão, é com regulação e punição significativa para quem não anda na linha,
né? Se você é leniente, se você permite que pirâmides, que oferta irregular de produtos, que isso tudo aconteça, que você feche os olhos para isso, você não vai desenvolver o mercado. Você não vai conseguir, né? Os players que fazem isso, que atuam de forma regular ou pirâmide, enfim, a gente tem um PL cripto prontinho para ser votado, que atende algumas questões, que modifica inclusive o Código Penal para dar uma pena mais pesada. A gente tem o jargão de chamar de 171, é justamente o artigo 171 que ele muda para tipificar especificamente e dar uma pena mais pesada para golpes envolvendo cripto, mas que não saiu ainda, né? Então, assim, é importante que isso progrida, né? É importante que caras que se pintam como exchanges, mas não são exchanges, são golpes claros e puros. O que me perguntam semanalmente, pelo menos, fala, conhece não sei quem que faz gestão de Bitcoin e paga 3% ao mês? Fala, cara, só me fala o nome para eu saber quem é, mas é golpe, tá? Não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Tá? Então, assim, mas esse cara tá livre, tá tranquilo. Ele precisa ir muito além, ele precisa pisar muito na linha para alguém fazer alguma coisa, né? Então, esse é um problema muito grave, sabe? Então, só essas duas coisas simultaneamente, e as pessoas não sabem que não tem freelance, cara, que você não dá o Bitcoin pro cara, o cara empresta para alguém e te paga 5, 10% ao mês. Eu sei, você sabe, acho que todo mundo aqui sabe, né? Mas o público em geral não sabe. As pessoas se sujeitam a isso e tal. E esse cara, ele só muda o nome da empresa e faz outra, e outra, e outra, e outra, e outra, né? Se esse cara não for pego, não for punido, a gente não vai progredir. A ganância das pessoas e a vontade de ganhar dinheiro fácil é muito superior ao delas saberem as coisas. A gente está discutindo sobre educação. A gente fala, as pessoas querem saber, elas querem aprender. Eu falei, não, elas não querem aprender, acho que elas querem saber. Todo mundo queria nascer sabendo já, mas quem de fato quer consumir o conteúdo para percorrer esse caminho longo da educação é uma minoria. A gente tem que conseguir sensibilizar mais pessoas e construir conteúdos relevantes e mostrar a importância disso na vida prática, no dia a dia de todo mundo. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu queria só deixar aqui um pouco, meu take um pouco disso, das duas últimas perguntas. A primeira em relação ao investimento, você está falando, se a pergunta for em relação a investimento em startups, cripto, o que eu acho assim, de interação que a gente tem tido com VCs e etc., o problema é que muita gente tem pouca maturidade no modelo de negócio. E aí, independente de ser cripto ou qualquer outra área, né? Então, tipo assim, a tecnologia em si não te legitima a ter determinada preferência ou não. Se você tem um modelo de negócio que funciona, que para em pé, essa é a preocupação que o VC tem do ponto de vista do investidor de VC, né? Agora, do ponto de vista de investimento em criptoativos, aí falar de maneira genérica, né? Comprar criptomoeda, coisa do gênero, além do que o Fabrício falou aqui, isso é o seguinte, uma prova cabal que isso está andando. É claro que regulação importa, e eu acho, por exemplo, nos projetos do Banco Central, por exemplo, o Real Digital, se for implementado na velocidade que o presidente Roberto Campos pretende implementar, ou seja, até meados de 2024, a gente vai ter que os bancos obrigatoriamente vão ter que tokenizar depósito. Todos os bancos. Então, todas as contas potencialmente no Brasil vão estar na forma de depósitos tokenizados. Como é que isso aí vai funcionar? Isso vai ter um impulso muito grande do ponto de vista de tornar a tecnologia visível. Um outro ponto que já está acontecendo agora, que investimento em cripto está virando absolutamente mainstream, porque todos os grandes players estão entrando. Você vê, sei lá, Itaú, Bradesco, sei lá mais quem, XP, BTG, etc. E isso aí eu acho que é uma tendência natural nessa área de investimento, né? Então não é mais uma coisa, numa pequena comunidade, daí por diante. Bom, gente, é isso. A gente espera que vocês aceitem o nosso desafio e muito obrigado aí pela atenção. Obrigado.